Olá, meu nome é Cleiton Soares, eu sou médico urologista aqui na cidade de Belo Horizonte e hoje vamos falar sobre algumas medicações, alguns tratamentos para ejaculação precoce pouco conhecidos pela população em geral. Bom, hoje vamos falar sobre os tratamentos pouco conhecidos pela população em geral que ajudam no tratamento da ejaculação precoce. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, curtissem o vídeo, se inscrevessem aqui no canal da UroNews para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis e que possa favorecer as pessoas. Então, o tratamento da ejaculação precoce, os mais conhecidos, são os tratamentos por via oral, com medicação por via oral. São os medicamentos que normalmente a maioria dos urologistas passam e que dão uma boa resposta para o paciente que tem esse problema da ejaculação rápida. Porém, alguns desses medicamentos podem causar alguns efeitos colaterais que impossibilitam, às vezes, o tratamento com esse tipo de medicação oral. Os principais medicamentos seriam a dapoxetina, que é uma medicação que a gente pode utilizar em dose única até antes do paciente ter a relação, um tempo antes o paciente faz a utilização da medicação e vai ter um efeito durante a relação. Ou a medicação como a paroxetina, que ela vai ajudar nessa ejaculação precoce, porém ela depende de um uso mais prolongado. Ou seja, o paciente tem que fazer o uso todo dia, para esse efeito da medicação ter um efeito adequado para a ejaculação precoce. Porém, como eu disse, essas duas medicações orais, elas têm um resultado muito bom, porém, em alguns pacientes, isso aí pode trazer um pouco de efeito colateral que às vezes inviabiliza a utilização desse tipo de medicamento. Então, quais alternativas que nós teríamos para essas pessoas que têm ejaculação precoce e às vezes não conseguem fazer o uso dessa medicação por via oral? O que a gente tem algumas opções que são pouco conhecidas pelas pessoas, mas que se tornam às vezes interessantes em alguns pacientes. A primeira delas seria a utilização de creme ou sprays anestésicos, que são os sprays ou cremes à base de lidocaína, que é um anestésico local. Então o paciente ele vai utilizar essa pomada ou esse spray na região do pênis, principalmente próximo à glande do pênis, que é a região mais sensível do pênis, e esse medicamento, essa pomada, ela vai causar uma anestesia local mesmo, ela vai diminuir essa sensibilidade. Porém, ela tem algumas vantagens e desvantagens do seu uso. A pomada, por exemplo, você vai passar a pomada, tem uma resposta relativamente rápida, porém o excesso da pomada pode ser transmitido para a parceira, para a região genital feminina, e também fazer uma anestesia, ter uma redução da sensibilidade também na parceira. Isso muitas vezes vai incomodar a parceira também. Outro ponto negativo da pomada é que em alguns casos essas pomadas elas podem causar ser prejudicial aos espermatozoides. Então aqueles pacientes que estão tentando ter filho, não seria tão indicado fazer o uso dessa pomada, porque você pode prejudicar a parte dos espermatozoides e atrapalhar nessa fertilização, nessa fertilidade do casal. Porém, algumas vantagens é mais por causa do efeito rápido desse tipo de medicação. Então, o paciente ele alega que logo quando passa a pomada já tem uma anestesia local ali que dá um bom resultado em algumas vezes. Outra utilização seria a utilização através dos sprays. O spray ele não tem esse perigo de ter esse aumento do resíduo no local, então ele também não vai ter tanto problema em questão da fertilidade por atrapalhar os espermatozoides, tem uma absorção mais rápida ainda do que a própria pomada, porém alguns pacientes que utilizam esses sprays por longos períodos, às vezes,
queixam de irritabilidade na região do pênis. Então acaba causando uma vermelhidão, uma irritação por causa do uso repetitivo desse tipo de spray no local. Então a desvantagem seria essa, seria a utilização frequente, ia irritar, pode ter uma descamação, isso irrita. Além do mais, tanto o spray quanto a pomada, alguns pacientes referem que perde tanto a sensibilidade que ele se sente estranho, que não consegue saber, sentir o pênis adequadamente. Então isso também é uma queixa dos pacientes. Um segundo medicamento que a gente poderia utilizar como uma alternativa para o tratamento da ejaculação precoce seria a utilização do tramadol, que é um opioide, né? Um medicamento que é utilizado muito para quem tem dores fortes, mas ele também pode ajudar nesse período da ejaculação precoce. Porém, esse medicamento ele tem algumas contraindicações, né? Alguns efeitos colaterais, principalmente náuseas. O paciente às vezes sente muita náusea, né? Vontade de vomitar. E também esse uso prolongado do tramadol não é muito indicado, porque todo opioide ele corre o risco de levar o paciente a uma dependência, tá? O paciente pode ficar viciado no uso dessas medicações opioides, pode causar uma dependência química dessa substância. Então, normalmente não é um medicamento muito prescrito e utilizado para essa finalidade, mas também ele tem esse resultado em alguns pacientes, às vezes selecionados, pode ter uma indicação nesse sentido. Um terceiro medicamento que também pode auxiliar nessa ejaculação precoce seria a sildenafila, né, mais conhecido como Viagra, né? Esses medicamentos também podem ajudar bastante em pacientes que têm ejaculação precoce, mas a gente vê uma maior resposta quando esses medicamentos eles são utilizados às vezes em conjuntos com as medicações, por exemplo, a paroxetina ou a daparoxetina, né? Os medicamentos que eu falei no início que são mais indicados para ejaculação precoce, quando se utiliza às vezes junto com a sildenafila, tem uma resposta muito importante. Os pacientes relatam que essa resposta ela é melhor, né, em alguns pacientes. Alguns poucos pacientes falam também que o uso isolado, às vezes, da sildenafila também tem uma resposta positiva para o tratamento da ejaculação precoce, né? Então, essas são algumas alternativas que nós, urologistas, né, temos que ter em mente para tratar esse paciente com ejaculação precoce, né? Algumas alternativas, às vezes o paciente, como eu falei no início, tem algum efeito colateral importante que não possa usar as medicações de uso rotineiro, a gente tem essas outras opções como tipo de tratamento, né? Então, é sempre bom procurar o urologista, fazer o diagnóstico correto, né, para fazer um tratamento adequado para aquela pessoa, né? Então, o paciente não tem que começar o uso da medicação por conta própria, sempre procurar uma orientação médica. Espero ter ajudado, desde já eu agradeço, né? Compartilhe o vídeo, curta e se inscreva no canal, que nós sempre estaremos aqui fazendo novos vídeos, contando um pouco mais sobre urologia e problemas urológicos. Desde já eu agradeço, muito obrigado e até o próximo vídeo.